Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-me Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Maria, sem esposa. Santo anjo do Senhor, minha luz guardador, se que me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governo, domina. Amém. Santo anjo do Senhor, zeloso guardador de quem está assistindo esse vídeo, se a ti o confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governo, domina. Amém. São Sebastião, rogai por nós. São Fabiano, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, o céu e a terra proclamam vossa glória aos anos alturas. Bendito que vem em nome do Senhor aos anos alturas. Terça-feira, 20 de janeiro de 2026, festa de São Sebastião e São Fabiano. Terça-feira, dia dedicado à memória de Santo Antônio. Vou tratar nesse vídeo da ação do nono coro dos anjos, dos santos anjos, como portadores da misericórdia de Deus. Tem algumas motivações. A primeira leitura do Evangelho da missa de hoje, em que os fariseus recriminam a Jesus por seus discípulos recolherem trigo para comer no dia de sábado. E algumas outras motivações que eu vou colocando ao longo do vídeo. Para entrar nesse tema, eu gostaria de fazer algumas diferenciações. Uma primeira diferenciação é com relação a situações de sofrimento e provações, pelo que passamos, e o modo como isso se dá com a interferência dos coros angélicos nesse sentido, Porque nesse caso dos discípulos de Jesus, relatado no Evangelho, e também o próprio Jesus, nesse mesmo relato, ele fala de Davi, que ele comeu os pães de proposição quando estava sendo perseguido, para exemplificar um caso que se aplica essa ação misericordiosa, essa permissão misericórdia de Deus de não cumprir com as regras, a situação de provação, porque estava passando de privação, sofrimento, fome, Então, com fome. E hoje a gente está aí no dia de São Sebastião, que é protetor contra a fome e a peste, e também na lembrança de Santo Antônio, que também tem a devoção dos pães de Santo Antônio, Eles estavam com fome, tanto os discípulos de Jesus quanto Davi com seus seguidores. Mas a situação que eles estavam passando de fome, de privação, era em todos os casos, eram situações, tanto o fato relatado no Evangelho, que é com Jesus discípulos, quanto o fato relatado no Evangelho também, mas do Antigo Testamento, que Jesus relata Davi com os seguidores dele, O que é que você tinha aí? Você tinha um regramento, que era opressivo, ou pelo menos a aplicação desse regramento opressivo, que levava a uma situação de sofrimento, de provação, digamos, desnecessária, para aqueles indivíduos. E nesse contexto, você tem quem que causou isso, Quem que interfere numa dimensão espiritual para que tenha esse tipo de sofrimento? São os anjos caídos, os coros dos anjos caídos. E quando você tem um contexto de ação mais ampla, porque essa regra não valia só para Jesus e os discípulos ou para Davi e seus seguidores, mas para todas aquelas pessoas que estão vivendo naquele tempo e naquele local, daquele contexto. E aí esse tipo de intervenção vem dos ares, dos coros dos ares caídos,
das dominações caídas, potestades caídas e principados caídos. Então são situações de provações amplas, né, que acontecem. Para você reverter a situação, para que você haja uma disseminação do bem amplo nesse nível, a ação se dá pelos santos anjos dos coros, né? Santas dominações, santas potestades, santos principados, interferindo para que você tenha mudanças nas práticas, nas leis, as lideranças, as situações da natureza, favoreçam um ambiente de segurança, de prosperidade, de dignidade para as pessoas daquela região, daquele tempo. Essa é uma intervenção mais ampla da misericórdia de Deus. Quando as santas dominações, santas potestades, santos principados agem em um ambiente mais amplo, é a ação da misericórdia de Deus num contexto amplo, combatendo as ações das dominações, potestades e principados caídos. Então, essa é uma primeira diferenciação que eu gostaria de fazer, né? Uma segunda diferenciação é com relação ao coro, nono coro dos anjos, chamado coro dos anjos, né? Todos os coros são angélicos, só que o nome do nono coro dos anjos é coro dos anjos, né? O oitavo coro dos arcanjos, o sétimo coro das virtudes, então por aí vai, até cores, querubins, serafins, o segundo e o primeiro. E eu queria diferenciar a ação do coro dos anjos com a ação dos santos anjos da guarda, tá? Porque eu percebo que há uma certa confusão nesse sentido. O santo anjo da guarda, ele cuida de uma pessoa especificamente, né, designado por Deus na hora da sua concepção para cuidar, zelar, com uma ação misericordiosa de Deus, sim. Eles têm a vocação semelhante. O santo anjo da guarda para um indivíduo tem uma vocação semelhante ao do coro, nono coro dos anjos, para os indivíduos, mas sempre para um indivíduo específico. Agem conforme o desígnio de Deus, né, ou conforme digamos, as interações, seja na comunhão dos santos, sejam na interação entre os coros angélicos, para auxiliar nessa providência da misericórdia de Deus, né? Então, o santo anjo da guarda, ele atua para uma pessoa particularmente, né? E o coro dos santos anjos, eles estão atuando, colaborando com os santos anjos da guarda ou com outros coros angélicos com essa mesma vocação de serem condutores, de serem agentes da misericórdia de Deus. É uma segunda diferenciação que eu quero fazer. A terceira diferenciação que eu quero fazer é uma diferenciação entre misericórdia e piedade. Eu vejo que tem uma certa confusão e até no modo como é traduzido para o português, né? A piedade, o conceito original mais preciso é o eleison, né? Que vem lá no Kyrie eleison, Cristo eleison. Aquilo é a piedade, o eleison. E a misericórdia, onde está no contexto da missa também, é o miserere em latim, né? O eleison em grego, o miserere em latim, que é misericórdia, Senhor. Então, uma tradução mais perfeita, aproximando do português, o miserere que tem antes da comunhão seria misericórdia, Senhor, e o Kyrie seria piedade, né? E tem a diferenciação que eu quero fazer, até para explicar esse papel do nono coro dos anjos com relação à misericórdia, explicar a diferença com piedade, porque o conceito da piedade está muito ligado ao nono coro angélico, e o conceito da misericórdia está muito ligado ao nono coro angélico. O conceito da piedade está muito ligado ao oitavo coro angélico. A misericórdia, ela está relacionada com o coração, né? A misericórdia é de Deus para o homem, é entre os homens, o Deus tem misericórdia conosco e nós temos misericórdia com os outros, com os nossos irmãos, conosco mesmo. A misericórdia é uma ação sobre a condição humana. É uma ação de Deus para favorecer a condição humana pontualmente, uma obra de Deus, obra de misericórdia, ou uma obra de misericórdia com as almas do purgatório, rezar por elas, né?
Então, a misericórdia são obras corporais obras de misericórdia corporais e espirituais, que são da nossa condição existencial, do nosso corpo e da nossa alma. No caso das almas purgatórias, exclusivamente a alma. No nosso caso da igreja militante, alma e corpo, né? Da nossa condição, favorecer a condição, trazer um alívio, um alento, né, na caminhada, né, nos dá mais contentamento, alegria, felicidade, paz, tranquilidade. É isso que a ação misericordiosa faz conosco, tá? Já a piedade, que não se contrapõe, tá? Elas não são de modo algum antagônicas, elas têm interseção relevante, mas ela tem uma visão diferente. A misericórdia, porque nós, né, somos feitos imagem e semelhança de Deus, né? Temos a mácula do pecado original, temos as culpas que carregamos pelas nossas próprias faltas, temos as decorrências as nossas, o peso que a gente leva em decorrência da nossa carne, do mundo, do mal que age. Mas em nós reside essa imagem semelhante de Deus, e quando a gente recebe a graça do batismo, que nos foi concedido por Cristo Redentor na cruz, a gente recebe a filiação divina. Então, tanto a nossa criação como imagem e semelhança, como a graça redentora que nos dá a filiação divina, ela nos iguala em natureza a Deus. Isso é piedade. A piedade, ela busca fazer transparecer essa realidade na gente. Tanto que a piedade, veja só, sim, você pode ter piedade com um irmão seu, você pode ter piedade consigo mesmo, Deus tem piedade conosco, mas nós temos o que é um homem piedoso? Um homem piedoso, isso é algo bem chave para entender essa diferenciação. Um homem piedoso com Deus, né? Isso tem muito na Bíblia, né? No Antigo Testamento. A pessoa ser piedosa com Deus, é reconhecer a Deus, dar a Deus o que é dele com relação à divindade. Então você receber essa natureza, reconhecer essa natureza divina, seja em Deus, seja no homem, seja em quem quer que seja, isso é a piedade, o eleison, né? É isso a piedade. Então, quando o oitavo coro dos arcanjos agem conosco, nos trazendo a piedade, ele está buscando nos tornar cidadãos do céu, hoje ou sempre, né? Como não se contrapõe, mas você tem ações que são predominantemente mais piedosas, nesse sentido autêntico da palavra, não no sentido que é usado em língua portuguesa, né? Que é mais amplo, termina tendo um pouco uma intercambialidade entre piedade e misericórdia em português, mas no sentido autêntico da palavra, né? O oitavo coro busca nos dar o sentido real da piedade, cidadãos do céu. E a misericórdia, nono coro dos anjos, busca nos dar a plenitude da misericórdia, a plenitude da condição humana. E qual é o referencial da condição humana? A gente tem 2 grandes referenciais: Jesus, homem, em união hipostática com Deus, e Maria, mulher imaculada. Então, se na piedade os santos arcanjos buscam nos fazer cidadãos do céu, na misericórdia os santos anjos do nono coro buscam nos fazer semelhantes à humanidade de Jesus, à humanidade de Maria. É isso que eles nos favorecem. Agora, no contexto da misericórdia, você busca dar um alento, né? O da piedade, às vezes, no contexto da piedade, você pode ter uma ação do arcanjo, ação de Deus, né, por meio dos arcanjos, uma vivência de um sofrimento prolongado, que a gente viu tantos santos vivenciarem, né? Seja noites escuras, sofrimentos físicos, martírios, né? Tanta coisa que aconteceu, ataques do inimigo, e aquilo, na visão de Deus, é uma ação para aquela alma específica, daquele santo, uma ação piedosa que o configurava ao céu, né? Não era uma ação misericordiosa, não é que estivesse faltando misericórdia ali, mas era predominantemente piedosa, né? Podia até ter um transbordo de misericórdia para os irmãos, para outras pessoas, mas para aquela alma específica, a noção de piedade. Mas aí o tema desse vídeo que eu estou fazendo, que é o nono coro na ação misericordiosa de Deus, é justamente isso. Os santos anjos, tanto
Com relação aos discípulos de Jesus lá no Evangelho, né? Quanto aos seguidores de Davi, houve uma ação misericordiosa para aquelas pessoas. Você tinha uma opressão vinda lá do campo das dominações, muito das dominações, porque esse regramento vem das dominações caídas, né? Não estava tendo uma falta de comida ali, uma fome generalizada. Quando você tem uma fome generalizada, são mais os principados, né? Era mais uma questão, ou uma guerra, que é a questão mais dos potestades, né? Mas era uma questão, um regramento, vem mais das dominações caídas. Então essa ação levava eles a terem fome, um sofrimento devido. Aí, pontualmente para eles, quem é que atua para permitir que eles comam sem mudar a realidade como um todo? O nono coro angélico. E eles atuam junto, favorecendo, junto com os seus santos anjos, como ação de Deus, anjos do nono coro, não necessariamente anjos da guarda, atuam junto para favorecer, seja para abrir caminho para aquela plantação de trigo, né, conduzir, seja para mostrar, seja para ajudar no caminho lá do templo para os discípulos de Davi. Isso aí é uma ação. Um outro exemplo de ação no coro ligada à fome, mas na fome, uma ação de fome imposta já pelos ares, né? Porque a gente não sabe qual foi a condição que levou aquela fome. Teve uma grande fome, né, na região, e a viúva de Serepta, né, que o Elias foi lá e atuou pontualmente para ela ter comida durante aquela fome, né? Aquela ação é uma ação do nono coro, de ajudar a suprir aquela fome. Então, digamos assim, no momento que se resolveu a fome de toda a região, foi a ação dos coros dos santos anjos dos ares, do quarto, quinto, sexto coro dos santos anjos, que aí resolve de uma vez por todas para todos. Quando age pontualmente, é uma ação do nono coro, ação misericordiosa do nono coro. Então eles são muito esse movimento da misericórdia. E esse movimento da misericórdia do nono coro em nossas vidas serve tanto para favorecer, para nos permitir dar um alento na vivência da nossa humanidade, né? Nos configurando a Cristo, mas numa visão de um alento, como nos permite também, nos ajuda, os anjos do nono coro, a ter uma vivência, uma compreensão real da misericórdia de Deus. O Deus é amor, né? Que São João fala tanto em suas cartas, no Evangelho. Deus é amor. Tem um entendimento profundo disso. Os anjos do nono coro dão uma compreensão profunda do amor de Deus, né? Então isso, os anjos do nono coro, né, atuam, porque assim, os nossos anjos da guarda, ele tem uma atuação muito, como ele está ajudando hoje, né, cada um, né, no momento atual da vida de cada um aqui, nesse nosso caminhar, ele está nos ajudando a viver essa misericórdia, né, a viver esse contexto. Mas e eles atuam muito com os anjos do nono coro nesse sentido. Mas eles também ajudam em todas as dimensões da nossa existência. Então eles atuam em conjunto com todos os outros cores. Eles são tudo que é relevante, depende muito da situação de cada um. Se uma pessoa for um político, um cientista, um militar, então você termina tendo interação com outros coros angélicos. Agora, o nono coro, todo ser humano que nasce, ele é objeto da misericórdia divina. Então, o nono coro é o mais amplo, né? Não estou falando no sentido hoje da guarda, no sentido que a ação misericordiosa de Deus é aquela que Jesus fala, né? O sol, ele nasce para os bons e para os maus. Então isso é a misericórdia de Deus. O nono coro, ele está aí presente para os bons e para os maus, sempre, né? Já o oitavo coro da piedade, precisa ter um certo despertar para ter uma ação efetiva, um certo despertar para a vivência da se configurar a Deus, né, cidadão do céu. E o sétimo coro da virtudes, que são os coros da terra, né, que agem nos indivíduos, aí mais ainda, porque precisa inserir no corpo misto de Cristo, né? Então nem todos têm uma ação efetiva do sétimo coro das virtudes, porque não estão de modo tão estão totalmente desconectados com o corpo de Cristo, então ele tem muito pouca ação das virtudes ali. Mas no nono coro, você nasceu em que qualquer situação que seja, qualquer situação familiar, cultural, de vida, o nono coro vai estar presente ajudando as sanções, trazendo um alento, trazendo uma ação misericordiosa de Deus e uma percepção dessa ação misericordiosa na vida.
Então isso é o nono coro dos anjos como um agente, um portador da misericórdia de Deus. E aí, como é que nós agradamos os anjos do nono coro? Para termos intimidade. Eu não estou falando do nosso anjo de guarda. Nosso anjo de guarda é muito importante ter intimidade com ele. Eu digo assim, os anjos como todo nono coro. Como é que nós tornamos mais abertos à ação deles em nossa vida, junto com o nosso anjo de guarda, né? Quanto maior a compreensão e percepção do Deus é amor, mais a gente fica aberto a isso. É simples assim, né? Quanto mais humildade, paciência e percepção, confiança em Deus. A confiança em Deus, ver o Deus como Deus misericordioso. Isso aí nos torna mais abertos à ação misericordiosa de Deus através do novo coro dos anjos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Santos anjos do Senhor, zeloso guardador de todos que assistirem esse vídeo até aqui, se a ti os confiou a piedade divina, sempre os rege, guarda, governa, ilumina. Amém. E que o que é trazido nesse vídeo tem um efeito positivo sobre suas vidas hoje e sempre naquilo que for relevante. Nós confiamos a vós, santos anjos, nos entregamos nos sofrimentos e misérias. Ó santos anjos, fiéis protetores, alcançai-nos a verdadeira humildade e grande confiança na misericórdia de Deus. Anjos santíssimos, zelai por nós em toda parte e sempre. Amém. Santo anjo Santo Antônio, assistimos com vossos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. Santo anjo São Fabiano, assistimos com vossos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. Santo anjo de São Sebastião, assistimos com vossos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. Santo anjo do Rio de Janeiro, assistimos com vossos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. Santo anjo do Brasil, assistimos com vossos anjos, ajudai-nos e rogai por nós. Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, o céu e a terra proclamam a vossa glória às anos alturas. Bendito que vem no nome do Senhor às anos alturas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrando Deus no Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.